aqui agora, e não há hipocrisia nenhuma no que eu estou falando. Esse time do Corinthians hoje, preste atenção no que eu vou falar, tá, gente? Agora vocês vão ter que senta. Quem tá de pé, senta, que eu vou falar um negócio aqui agora, vai ser forte. Esse time do Corinthians hoje é Wesley e mais 10. Samir, não acredito que você falou isso. Por favor, antes de eu analisar as críticas. E eu tô falando, e pra turma ficar mais brava ainda, pra ficar esse terreno de casamento, pra turma ficar mais brava ainda, tá? Eu tô falando sério. Eu vou explicar. O time do Corinthians hoje é o Wesley mais 10. Eu falei a tática do Antônio Oliveira, e para esse time do Antônio Oliveira funcionar, precisa ter um jogador de velocidade. Prestem atenção no que eu vou falar, hein? Se tem uma coisa que eu gosto e eu acredito que eu entendo é futebol, tá? Eu gosto mais disso aqui do que da informação. Prestem atenção no que eu vou falar. Vocês sabem que eu não sou fã do Wesley. Mas todas as vezes que me perguntaram qual o time do Corinthians que você escalaria hoje com todos os jogadores que o Corinthians tem à disposição hoje, sem os reforços que vão chegar, todos eles você pode observar. Eu coloquei o Wesley titular. São duas coisas. Eu não sou fã do futebol do Wesley. Eu não acho que é um novo Neymar, que é um craque que está surgindo, mas tenho certeza disso. Não é. Está longe disso. Mas todas as vezes que eu escalo um Corinthians titular hoje, com esses jogadores que a gente tem no elenco, eu escalo o Wesley. Por quê? Porque para o esquema do Antônio Oliveira, e eu acho que para muitos times hoje, principalmente porque o Corinthians tem hoje no elenco, que o Antônio Oliveira tem hoje, e da maneira que ele arma o time, o Wesley hoje é primordial. E eu vou piorar ainda a análise. Vocês vão falar que agora eu tô doido mesmo. Quando o Coronado chegar no Corinthians, quando o Coronado chegar ao Corinthians, o Wesley não pode sair do time. Não pode sair do time, tá? Não pode sair do time. Porque o Corinthians depende dessa velocidade. O Corinthians joga no 4-1-4-1, num bloco médio, e o Corinthians, esse time do Antônio Oliveira adora jogar no contra-ataque, mas está se mostrando que é um time que sabe jogar no contra-ataque, que ele sabe o que faz. Então, se você tem o Maicon e o Garro vindo de trás, porque o Maicon e o Garro estão jogando como são volantes no Corinthians, só que são volantes armadores, são os volantes construtores, lembra? Tem um Ranieri lá atrás de cão de guarda, né? Fazendo ali, segurando a defesa como o Ralf. No meio tem o Garro e tem o Maicon distribuindo. E eles distribuem para quem? Para os dois que estão do lado na segunda linha, que vão dar profundidade. Só o Wesley dá profundidade, o Romero não dá profundidade. O Romero pega a bola, toca para trás. O Romero é oportunista, eu sempre falei para vocês. O Romero tem que estar dentro da área, porque fora da área ele mata o time. E eu continuo com essa opinião. Eu não estou aqui para fazer uma análise que o Corinthians ganhou de 4-1 e agora todo mundo é bom. O Romero no meu time não é titular marcando 2 gols hoje. Desculpe, gente, não é. A não ser que eu já tenho falado isso desde a virada do ano, desde 2023, que o Romero tem que brigar por posição com o Yuri Alberto. Só que aí fizeram a proeza de contratar o Pedro Raul pagando 5 milhões de dólares no Pedro Raul, que não precisava dele. Não precisava do Pedro Raul. Mas já que gastou, o Romero tem que brigar por posição com o Yuri Alberto para jogar de centroavante, dentro da área. Hoje ele não jogou de centroavante, o Romero, tá? Porque o pessoal vê futebol muito assim, fez 2 gols, jogou de centroavante, fez 2 gols na pequena área, jogou de centroavante. Não, é porque ele gosta mesmo do gol. E todo mundo sabe, né? A bola tá vindo lá, o Romero vem fechando aqui, ele não vai ficar, ele tava jogando aberto na direita, mas nos 2 gols ele fechou para marcar. O Corinthians hoje precisa de um jogador de velocidade nesse time. Esse esquema do Antônio Oliveira, ele favorece e é refém de ter um jogador de profundidade. E de todos os jogadores que o Corinthians tem hoje, só o Wesley tem essa característica. Por isso que eu falei para vocês,
calma, que vocês vão achar que eu tava doido, que eu falei que esse time do Corinthians é o Wesley mais 10. Eu tô falando sério, tá? Se o Corinthians entrar em campo, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, com o Romero de um lado, Matias Rojas do outro, por exemplo, Garro e Yuri Alberto, se o Pedro Raul volta e pega a posição do Wesley, acabou esse time. Acabou. Se o Pedro Raul volta, que foi titular, e o Wesley, por exemplo, tem que sair, mata o time. Mata o time, tô falando sério, tá? Agora, o Pedro Henrique vem para disputar a posição exatamente com o Wesley e com o Romero, tá? Na verdade, gente, vocês têm que pensar uma coisa. Coronado e Pedro Henrique, eles vêm para roubar a posição de Romero e Wesley, tá? Nesse esquema que eu tô falando que o Corinthians joga hoje, anotem e me cobrem, tá? Nesse time do Corinthians, Michael, Garro e Yuri Alberto não saem desse time. Não sai, o Antônio Oliveira não vai tirar nenhum desses três. Então, ou vai sair Romero, ou vai sair o Wesley, tá? Ou vai sair o Wesley desse time para a entrada de Coronado e Pedro Henrique. E o Ranieri, isso. E o Ranieri também não, tá? Com certeza. Ranieri, Michael, Garro e Yuri Alberto, esses 4 jogadores não saem do time do Corinthians. O Antônio Oliveira não tira por nada. Nós estamos falando de quem pode sair agora para a entrada de Pedro Henrique e Coronado. Romero e Wesley. Agora tem uma coisa. Vamos supor que o Wesley decida o jogo contra o Palmeiras. Ele já foi bem contra a Portuguesa, foi bem hoje, decide contra o Palmeiras. Aí o Pedro Henrique chega. Como é que você tira o Wesley para pôr o Pedro Henrique? Aí ele vai ser uma opção de segundo tempo. Corinthians fez um segundo tempo hoje perfeito. Primeiro tempo do Corinthians, o Corinthians foi mal no primeiro tempo. A gente tem que reconhecer. O Botafogo poderia, inclusive, ter vencido, né, a primeira etapa. O que mudou no segundo tempo, então? Mudou o esquema? Não. Mudou postura. Eu sei de uma coisa. O Antônio Oliveira é aquele técnico que tem autoridade. Coisa que o Zanardi, por exemplo, eu acho que não teria bala na agulha para comandar hoje um Corinthians e chegar e mudar a postura de um time de um primeiro tempo para um segundo tempo, mudar a postura de um time numa conversa no intervalo. Cara, o Antônio Oliveira, taticamente, vocês sabem que eu gosto de analisar, não mexeu praticamente nada no time, taticamente. Aliás, não mexeu nem as peças, nem o esquema tático para o segundo tempo. Ele resolveu na conversa. O Corinthians teve uma postura diferente na segunda etapa, tá? E é um time bem treinado. Até as pessoas que gostam do Mano, enfim, sabem que o Antônio Oliveira realmente tem um trabalho muito bom. O Antônio Oliveira está sendo muito elogiado. Aliás, eu trouxe as informações do primeiro treino dele, que todo mundo adorou, né? O pessoal fala, sabe, sempre o primeiro treino é maravilhoso, tal, você traz a informação. Não, eu já trouxe informações que o começo não era bom também. Mas o primeiro treino já havia agradado muito. O Antônio Oliveira sabe trabalhar e tem autoridade. O corintiano tem que dar graças a Deus, né, pelo regulamento do Campeonato Paulista. Não que o Zanardi não pudesse fazer um bom trabalho, mas eu duvido que faria. O Antônio Oliveira, o estilo português que está na moda, e claro, o trabalho dele não adianta ser português, faz a diferença e tem feito a diferença. Eu vou falar algumas coisas aqui que são importantes. Uma frase que o Antônio Oliveira tem falado muito no Corinthians hoje. Vocês nunca ouviram isso. Aliás, eu não sei se ele já falou isso na coletiva, tá? Mas ele tem falado isso lá dentro. Então, retira essa história que você nunca ouviu, porque eu não sei. Talvez você nunca ouviu, você vai me falar aqui embaixo. Mas ele tem falado isso dentro do Corinthians, tá? A repetição traz confiança. E ele tem repetido, né, no treinamento muito o esquema tático e as jogadas do Corinthians com a bola, tá? E claro, sem a bola também. O Corinthians tem jogado atacando num 4-3-3. O Corinthians tem se defendido num 4-1
4-1. O Corinthians tem jogado com duas linhas de 4, com a primeira linha de 4 que você sabe, Léo Maná hoje, Félix Torres, Gustavo Henrique, excelente estreia do Gustavo Henrique, quero falar sobre isso daqui a pouco. E por que ninguém fala isso? Ei, Samir, o Gustavo Henrique falou que era bom, é muito bom. E o Caetano na lateral esquerda. Não teve 3 zagueiros, tá, gente? Essa avaliação de quem faz a avaliação quando jogou com 3 zagueiros, confunde, porque a saidinha do Corinthians tem sido a saída de 3, tá? E aí parece um posicionamento com 3 zagueiros realmente, mas não é. A saída de jogo do Corinthians é uma saidinha de 3, mas o Corinthians não joga com 3 zagueiros. O Corinthians se defende no 4-1-4-1 com 2 linhas de 4, tá? O Ranieri entre as linhas, um aqui, depois vem a segunda linha. Eu matei em cheio, né, no pré-jogo. Romero na direita, tá? Romero na direita, Garro, Michael e Wesley. Lá na frente o Yuri Alberto. Quando o Corinthians está com a bola, o Corinthians se posiciona num 4-3-3, tá? E às vezes até num 4-1-2-3. Por quê? Porque o Corinthians, no jogo de hoje, por exemplo, o Michael e o Garro armaram o time de trás, tá? E quem não gostou quando eu falei que o Garro, né, eu vi que pipocou isso nas redes sociais, o pessoal não gostando, que o Garro não poderia atuar como segundo volante, que eu falei para vocês que eu vi o Garro num time mais reforçado do Corinthians, com atacantes sendo contratados, com a chegada do Coronado, eu vi o Garro atuando como segundo volante, ia ser muito bom pro Corinthians. Cara, é a função que ele tem feito. Essa é a verdade. Não que ele jogue como segundo volante, posição nome, tá? Mas dentro de campo, o Garro hoje, preste atenção no que eu vou falar, hein? Tô falando de quem vê futebol, e vocês estão aqui porque vocês sabem que eu gosto de analisar. O Garro hoje no Corinthians tem a mesma função do Michael. E é por isso que o Michael também está crescendo de rendimento, principalmente ofensivo. Por quê? Porque Michael e Garro estão jogando por dentro na linha de 4. E eles dois aparecem na área para armar o jogo. São os dois que vêm de trás para armar. Aí sai, quando o Corinthians está com a bola, o Corinthians ataca com 5, tá? O Corinthians tem deixado os laterais, hoje o Léo Maná ficou e o Caetano ficou, então o Corinthians tem marcado com a linha de 4, isso traz uma estabilidade no time, isso não deixa o time exposto. Lembra que eu falei para vocês no primeiro treino do Antônio Oliveira, que ele pediu isso para o time, ele falou, nós vamos atacar com segurança. O que é atacar com segurança? O Corinthians ataca com 5 jogadores e defende com 5. E os 5 da frente que atacam quando perdem a bola ainda voltam para marcar. Então você tem um time que hoje já tem um equilíbrio com 2 jogos. Por quê? Porque quando o Corinthians ataca da seguinte forma. Lembra a linha de 4. Esses 2 do meio aqui da linha de 4, o Garro e o Michael, eles saem para armar o jogo. E eles se juntam com os 3 atacantes. Romero, Yuri Alberto e o Wesley. E aí o Corinthians ataca com 5. Por isso que você viu o Michael dando passe, né, para o gol do Romero. Por isso que você viu o Michael lançando, né, para o gol do Wesley. Por isso que você vê o Garro invertendo. Tem hora que eles invertem, tá? O Michael e o Garro invertem por dentro. E aí o Garro passa a jogar na esquerda e o Michael na direita. O Corinthians está fazendo um feijão com arroz maravilhoso. O time tem variação tática, tá? O time tem variação tática. Isso é o que nos dá esperança. Eu sempre fui a favor de um técnico novo, um técnico que viesse com um trabalho novo, tá? Eu achei que o Mano foi pra gente importante. Eu acho que a gente cairia para a Série B com o Luxemburgo, pelo clima, pelo ambiente, pela qualidade do Luxemburgo. O Mano não trabalhou com o Garro, não trabalhou com o Gustavo Henrique, não trabalhou com o Pedro Raul, enfim, praticamente. Mas uma coisa é certa, né? Eu acho que para o futebol hoje, se você tiver que escolher entre Antônio Oliveira e Mano, é melhor você escolher o Antônio Oliveira. Eu não estou falando isso por emoção de 2 jogos, não. É porque eu sou a favor de novos trabalhos. Eu estou pedindo aqui o Milito no Corinthians há muito tempo, tá? Agora, se você falasse para mim de Zanardi, Mano, eu preferia ficar com o Mano. É um novo trabalho, o Zanardi, mas que ainda não tem bala na agulha para chegar e comandar o Corinthians. Salve, nação corintiana, bom dia, boa tarde. Tudo bem com vocês, meus amigos? É isso aí, meus amigos. Espero que de fato vocês tenham curtido e gostado desse vídeo. Então é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e principalmente ative o sininho de notificações, porque assim que a gente postar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão aí na tela do seu celular, tá bom?
E você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, tá? Que você fica sabendo de tudo que acontece nos bastidores do Corinthians, tá ok, meu amigo? Meu amigo, o Corinthians meteu o pé, passou passou a roçadeira aí, basicamente, no Botafogo ontem, né? Levando a mais uma vitória, a segunda vitória consecutiva aí do Antônio no comando do Coringão. E fazendo uma análise aqui rápida do jogo, para quem assistiu o jogo, viu que o Timão dominou aí praticamente os 2 tempos, né? O Botafogo como normal de todo time que está perdendo o jogo. No final do primeiro tempo ele começou a pressionar o Corinthians, aí foi lá e fez o empate, né, do jogo no primeiro tempo, quase ampliou aí o placar, quase fez 2-1 aí, mas aí os jogadores conseguiram segurar a pressão aí do Botafogo. Mas aí eu gostei da escalação, gostei do comportamento dos jogadores, diferentemente do Mano. O Antônio, ele tem uma metodologia que é sempre jogar a bola, independentemente se está ganhando ou perdendo. Então 1-0, os jogadores continuaram tocando a bola, continuaram atacando, tá? Quando abriu o 2-1, os jogadores continuaram tocando a bola, atacando, partindo para cima do adversário. 3-1 a mesma coisa, 4-1 a mesma coisa. Tanto é que foi uma goleada, né? O Roberto jogou bem, o Wesley tá jogando muito bem, esse moleque, muita bola tá jogando. E é isso, meus amigos. Igor Coronado aí confirmado, com certeza vai chegar aí para ser titular, um dos titulares aí, né, do elenco do Corinthians. A diretoria tá cumprindo tudo que prometeu, então a gente tem tudo aí que, se não for esse ano, nos próximos anos aí conquistar bons títulos aí, inclusive brigar para ser campeão brasileiro, da Libertadores. Então o Corinthians está construindo um bom time, está construindo uma máquina, tá com bons jogadores sim. Então a gente tem tudo para conquistar novos canecos aí, se não esse ano, o ano que vem, justamente pelo processo de reformulação, beleza? Então é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Um forte abraço a todos e até o próximo.